Vamos ao nosso Deus em oração e logo depois cantaremos o hino 16. O que eu não gostei é de ficar mascarado, não dá para mim não. Prefiro usar só aquela velha máscara que eu já tinha. Mas vamos orar ao nosso Deus, depois nós cantamos o número 16. Está ouvindo bem, Bastião? Estou bem. Agora estou ouvindo. Agora apareceu. Que bom. Uma luta para aparecer, viu? Amém. Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos concedido também. Nos protege, Senhor, com essa decisão que tivemos de iniciar o culto presencial. Abençoa cada irmão que pôde participar presencial e também abençoa os que ainda não conseguem chegar a Deus por causa dessa pandemia. Cuida, Senhor, dos nossos corações, que não sejam contaminados pelo pecado, ó Deus. Se há algum vírus do pecado no nosso coração, que o Senhor possa arrancar de uma vez e que estejamos sãos, prontos para louvar ao Senhor, sempre dando graças por nosso Salvador Jesus Cristo, que nos libertou do império da morte, Senhor, e nos trouxe para o seu reino, para louvarmos as suas grandezas e agradecer por tão grande amor com que o Senhor nos amou. É no nome dele que oramos. Amém. Número 16. Salmo 26. Salmo 26. Você quer acompanhar na sua Bíblia? Pode abrir aí, Salmo 26. Tem para projetar também, pastor? Tá bom. Salmo 26. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos. E tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários.
em cujas mãos há crime, cuja destra está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém. E no número 12 agora. O Miguel aí com isso aí. 12. Agora iremos completar o tempo de cantarmos ao Senhor nessa manhã com o número 62. Logo depois, a proclamação da palavra do Senhor. Número 62, nome precioso. Leva contigo o nome de Jesus.
Amém. Bom dia, irmãos. Quanto tempo, hein? É bom ver vocês sentadinhos aí, né? As famílias juntas. É bom ver que os irmãos chegaram hoje de manhã. Os irmãos que estão online, se estão me ouvindo, faz um joinha aí, por favor, para eu ver que vocês estão me ouvindo muito bem. Está todo mundo ouvindo lá. E é um prazer voltar a ter nossos cultos aqui. Parece que passou uma eternidade, né? 4 meses podem ser muito grandes, principalmente quando aquilo que você mais ama fazer está colocado em risco ou colocado em jogo, né? E eu tenho a bênção de ter podido pregar nesses domingos online, com as boas e abençoadas ideias que o pastor Marco trouxe sobre essa sala de reunião virtual do Zoom. Mas agora estamos aqui, espero que nossa assistência à noite seja um pouco maior, né? Eu achei interessante que para termos mais ou menos aí 16 pessoas para o culto, nós precisamos de um espaço tão grande, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E na semana passada, enquanto o pastor Mark vai descascando fibra por fibra de Romanos capítulo 6, eu estou fazendo uma breve aproximação de Neemias, que é um texto que eu gosto muito, né? Semana passada, todos os irmãos estavam com a gente e participaram daquela mensagem falando sobre restauração, restituição. Falamos de algumas características de um povo que recebe a bênção da restauração
Mas uma das coisas que talvez não ficou absolutamente claro, eu estou com minha Bíblia aberta para Neemias capítulo 1, gostaria de convidar você para ir para lá comigo, Neemias capítulo 1. Uma das coisas que talvez não ficou absolutamente claro, e eu gostaria de clarificar hoje de manhã, é justamente o fato que Neemias está lidando com uma situação que tem dois aspectos. Eu digo que tem dois aspectos pelo simples fato de que, às vezes, a gente olha para a história de Neemias e pensa que a restauração da qual ele está tratando é só a restauração dos muros de Jerusalém, dos muros da cidade. Na verdade, sim, ele está lidando com a restauração dos muros, mas não só com a restauração dos muros. A restauração dos muros e, na verdade, o estado como a cidade se encontrava, né, em estado de assolação completa, ela era um reflexo espiritual da situação do judeu daquela época. Eu quero que os irmãos notem, há uma distinção muito, muito grande entre a igreja e Israel. As promessas para a igreja são basicamente espirituais. Quando Jesus Cristo vai depor diante de Pilatos, e perguntam a ele: você é o rei dos judeus? A resposta dele foi: e era, certo? Mas ele também responde que o reino dele não é deste mundo. Então, precisamos entender que quando falamos de Israel, as promessas para Israel basicamente são terrenas. É uma propriedade, uma posteridade para os descendentes de Abraão. É um lugar físico de adoração. E o chamado é: vinde a Jerusalém e adorai o Deus dos deuses. O chamado, as promessas para a igreja são completamente distintas, são de ordem espiritual. Por exemplo, esse espaço onde estamos reunidos é o lugar onde a igreja se reúne, mas não é a igreja. Algumas vezes a gente fala: eu vou à igreja, por hábito de pensar no lugar santo. Mas santo é o local onde Deus está presente, Deus está em nós. Logo, quando estamos reunidos, somos igreja. Precisamos fazer essa distinção. Quando Neemias recebe a notícia do estado do povo que estava na província ainda, a mensagem deixa ele muito triste, muito chocado. Nós já passamos por aqui, mas no versículo 3 do capítulo 1 está escrito assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa é a característica física, é o resultado, é a consequência, é o sintoma do problema. Mas Neemias, aqui no mesmo capítulo 1, ele vai mostrar aonde reside o problema. O problema não está no fato de que eles foram assolados pelos seus inimigos. O problema está naquilo que Neemias mencionará na sua confissão que ele faz em favor dos filhos de Israel, quando ele diz ao Senhor: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados. Eu paro aqui para dizer que a situação física do povo de Israel era só e tão somente reflexo do pecado que eles estavam vivendo. Do pecado que trouxe essa assolação. Isso é uma promessa. Tanto é que a lei de Moisés será inclusive mencionada nessa confissão. Ele diz assim: pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu ainda estou no versículo 6. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Note, os versículos 3 e de 6 a 7, logo são versículos paralelos, que estão ligando a situação espiritual do povo de Israel com a situação calamitosa e física do povo de Israel. Pastor Arthur, então o senhor está querendo dizer que uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com problemas, que uma pessoa está
que está vivendo uma situação difícil na sua saúde, vivendo uma situação difícil nas suas finanças, é porque ela está em pecado, à semelhança do povo de Israel, que teve sua terra assolada por causa dos seus pecados? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus prometeu que essas coisas aconteceriam se o povo continuasse pecando, indo atrás dos ídolos, dos povos que moravam nas suas circunvizinhanças. E foi exatamente o que ocorreu. O povo de Israel foi disciplinado fisicamente e o reflexo da sua espiritualidade corrompida foi justamente o castigo, a punição, a disciplina divina. Neemias encerra esta sessão dizendo: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amados, quero que os irmãos entendam bem claro. Nós estamos falando sobre restauração, sobre o restabelecimento das bênçãos sobre o povo de Deus. E eu aproveitei esta deixa para dizer que precisamos realmente de restauração. Nós aqui, enquanto igreja, perdemos muita coisa com a chegada dessa pandemia. Não acredito necessariamente que essa enfermidade que assola o mundo seja só por causa da nossa igreja ou por causa de algum tipo de pecado da nossa parte. Mas nós precisamos de restauração. Nossos cultos estão sendo, ainda que de maneira tímida, posso por assim dizer, restaurados no seu formato, até que as coisas se estabilizem melhor. Mas precisamos entender, irmãos, que precisamos não só de restauração e de um tipo de reavivamento no sentido do funcionamento da igreja, do local de culto, mas precisamos de algo íntimo, pessoal, intrínseco, que envolve nossa alma, nossas afeições, nossos afetos, desejos e a nossa própria vida com o Senhor. Embora a restauração seja algo espiritual, ao longo da história, Deus sempre utilizou elementos físicos, homens, para esse tipo de obra. A história dá testemunho de alguns deles. John Wesley, George White, e por que não mencionar ele, Jonathan Edwards, que foi um homem que produziu e serviu muito ao Senhor. Como estes homens estão num plano mais próximo do que nós, e suas histórias, embora dirigidas por Deus, possam nos encorajar, não fazem parte da história das Escrituras, mas parte da história que debateremos pela eternidade, eu preciso dizer aos irmãos hoje de manhã que o homem Neemias, como grande líder de Israel, ele tinha uma peculiaridade ou algumas características que são características muito presentes na vida de alguém que está trabalhando por um reavivamento ou por uma restauração de ordem espiritual. Deixa eu dizer mais claramente. No capítulo 2, nos versículos de 1 a 8, está muito claro que Neemias tomou algumas atitudes que denotam o interesse espiritual dele por Israel, pelo nome de Deus e pela obra do Senhor. Vamos lá para o capítulo 2, lê-lo até o versículo 8, onde está escrito assim. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Temi sobremaneira. Lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais
está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Vamos ao nosso Pai Celestial em oração. Ó nosso Deus, nós estamos te dando graças, ó Deus, pela tua palavra e pedindo, Senhor, que na tua muita misericórdia, o Senhor nos ajude a fazer aquilo que te agrada, a falar a tua palavra e não nossas opiniões, pensamentos ou histórias. Deus, que a tua obra e a tua obra de revivificação possam estar bem claras diante de nós. Que possamos ser homens e as nossas irmãs mulheres que buscam, que cultivam em sua vida estas peculiaridades que são característicos daqueles que, ora mais, ora menos, têm sido instrumentos do Senhor para a restauração espiritual do teu povo, para um reavivamento. Razão pela qual clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas muito interessantes dessa sessão é que a gente passa batido por muitos detalhes e alguns fatos muito importantes aqui de Neemias estão justamente nos detalhes. Por exemplo, ele termina o primeiro capítulo falando da função que ele ocupava no reino. Ele era copeiro do rei. Não era uma função simplória, não era algo que qualquer um poderia fazer. Ele era um indivíduo que provava o vinho antes do rei provar. Ele o provava justamente para que o rei não fosse envenenado. Eu falei isso domingo passado, estou repetindo hoje. Era um cargo de alta confiança. E, em certo sentido, o indivíduo que fazia isso se tornava muito próximo do rei. Deveria ter um bom relacionamento. Afinal de contas, num certo sentido, a vida do próprio rei estava nas mãos daquele que provava o seu vinho. Não é verdade? Ele próprio, de má índole, poderia dar um jeito de matar o rei. É interessante também, algo que a gente não nota muitas vezes, é o tempo que se passa entre o capítulo 1 e o capítulo 2. O início do capítulo 1 diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Isso aí é entre outubro e novembro, tá bom? No calendário judaico. Essa era a época. E o local onde ele estava? Cidadela de Suzã, ou seja, a capital do Império Persa. Vamos mudar para o capítulo 2. O início diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Ou seja, era o mesmo ano, só que por causa da contagem diferente de tempo do povo judeu, aqui já se passaram 4 meses entre as primeiras narrativas, e eu já mencionei isso no domingo passado, reforço ainda hoje. Quando Neemias escreve palavras de Neemias, literalmente, poderia ter sido até vertido como anotações pessoais de Neemias. Era ele próprio que fazia a redação aqui. Posto isso, eu quero que os irmãos notem, quando ele se apresenta diante do rei, uma coisa incrível é notada, e isso passa muitas vezes desapercebido. Diz que ele estava triste diante do rei. Talvez você não ache isso nada demais. Talvez você que já trabalhou fora ou trabalha fora, alguma vez chegou no seu lugar de trabalho triste.
Aconteceu já alguma vez com você, certamente, não é mesmo? Não estava muito bem, chegou para trabalhar triste. Só que diante de um monarca, de um imperador, e também do porte deste homem, ele era imperador do mundo conhecido daquela época, né? Ele estava ali, naquilo que eles chamavam de o berço da humanidade. A cidade de Suzã situava-se numa região que é o Elão, bem próximo ao chamado Rio Tigre. Então, todo o Oriente Próximo era dominado por esse rei Artaxerxes o Longânimo, como ele é chamado. Queridos, estar na presença do rei triste era proibido. Era proibido. Você imagina a pessoa, está lá, o rei quer todo mundo alegre, ainda que fosse de ficção, né? Falsamente, uma alegria fingida. Todos deveriam estar servindo ele com grande prazer. E justamente o camarada que vai entregar o vinho provado na mão dele está com um ar triste, está abatido. Ele poderia ter perdido a vida naquele instante. Por que você está triste? Puseram veneno no meu vinho, você vai me dar para beber, por isso você está triste? Ele poderia ter sido morto ali naquele instante. Sua tristeza, entretanto, deixa muito claro que ele tinha um relacionamento muito positivo com esse rei. Revela que havia em Neemias um relacionamento de sinceridade, porque ele teve essa coragem de chegar diante do rei. Diz que o rei indagou ele, porque estava triste, se não era doença, e que haveria de ser tristeza do coração. Eu fiz todas estas asseverações só e tão somente para justificar o fato que Neemias ficou com medo de estar triste na presença do rei. É como termina o versículo 2: temi sobremaneira. Mas não é temer a Deus, é temer o rei. Ele estava triste. Queridos, essa sinceridade de Neemias, ela fica revelada na presença dele entristecido diante do rei, mas na sua fala subsequente. Quando ele está triste, ele vira ao rei, que não era seu chegado. Eu, inclusive, uns dias atrás, ouvi da minha esposa a repetição da fábula do leão e da raposa, não sei se vocês conhecem ela, em que uma raposa vê, é uma das fábulas de Êxopo, uma raposa vê um leão na mata. E a primeira vez que ela vê o leão, ela fica meio escondida atrás de uma árvore, ela está com medo, ela não quer bem ser vista. Na segunda vez, ela já passa mais próxima do leão. Na terceira vez, ela passa no leão, sorri para ele, dá um tapa nos seus ombros e diz: e aí, gatão? Para lembrarmos que, às vezes, aquele convívio excessivo, ele acaba abrindo um tipo de precedente para o abuso. Não é o caso aqui. Neemias sabia com absoluta certeza quem era Artaxerxes I. E ele sabia também quem ele era. Ele era um estrangeiro, morando e servindo numa terra que ele não queria estar, amando um Deus ao qual ele não podia servir livremente e querendo voltar para a sua terra. Esse texto, ele fala muito de sinceridade, porque a resposta de Neemias, quando é indagado pelo rei, é literalmente: viva o rei para sempre. E isso aqui é uma saudação muito educada, honrosa, é uma maneira de se portar diante de uma majestade como esta. E ele diz: como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Revela muito isso aqui. A sinceridade dele. Uma pessoa qualquer não teria dito isso. Uma pessoa que busca um avivamento, uma pessoa que entende a necessidade da restauração espiritual, individualmente, ele busca ser sincero e falar, agir com sinceridade. A expressão sincera, ela é uma expressão muito interessante. Ela é oriunda do fato que antigos mercadores de cerâmica, para mascarar defeitos na louça, passavam cera e davam polimento naquela louça. Era uma louça que estava
danificada e trincada, e aquela cera encobria o defeito. Sincero, literalmente fazendo vertendo para um português bem claro e bem igual, é literalmente sem cera. Ele não fez rodeios. Ele falou ao rei com sinceridade: a terra onde os meus antepassados foram sepultados está assolada, por isso a minha tristeza. Algo que me chama muita atenção é o que se segue. Não era só sinceridade. Havia em Neemias o que caracteriza ele como um grande líder de Deus, um grande homem de avivamento espiritual. Um temor a Deus tremendo. O versículo 4 diz que o rei pergunta a ele: o que você me pede agora? E qual é a atitude de Neemias, você que está lendo aí sua Bíblia? O que ele fez imediatamente? Isso, então orei ao Deus do céu. Não pense que Neemias caiu ali de joelhos, ficou uma hora prostrado diante do rei. Com certeza foi uma oração bem breve, né? Com certeza, porque ele continua a resposta. Talvez você está pensando: pastor, então orações breves também funcionam? Sim. Mas eu quero lembrar você, no capítulo 1, nós já passamos por ali. É o mesmo ano 20º do reinado de Artaxerxes. Só que o que acontece é que Neemias começa a orar ali, naquela ocasião. Eu falei na introdução, você se lembra quantos meses haviam passado desde que ele começou a orar e agora foi servir o vinho ao rei? Você lembra quantos meses? 4 meses. E esses 4 meses, você pode ter certeza que ele orou muito a este que ele identifica muito claramente aqui, o Deus dos céus. Amados, Neemias tinha um temor enorme a Deus, e ele está vendo sua oração ser respondida, e novamente ele vai a Deus, numa atitude de oração. Uma pessoa que quer, deseja, entende a necessidade de um avivamento, de uma restauração de ordem espiritual, é uma pessoa que cultiva esse temor a Deus, esse relacionamento com Deus. Ele não era só chegado do rei, não como o leão e a raposa, não era só próximo do rei, ele era muito chegado, era de Deus. Isso ficará ainda mais evidente quando nós lemos o versículo 8. Entretanto, ainda vamos ficar por aqui, porque para você promover avivamento espiritual, não basta só sinceridade e temor de Deus, embora fundamental. Você ainda precisa de ter coragem para fazer o que deve ser feito. Existe uma expressão que eu conheci tardiamente na minha vida. Chama-se procrastinação. Alguns de nós já ouvimos essa palavra, mas não sabemos o que é. Procrastinação é o fato de o indivíduo saber o que deve fazer e deixar para fazer depois. Entendeu? Depois eu faço. Amor, essa torneira está pingando, depois eu arrumo bem. Essa lâmpada queimou, depois eu troco. Isso é procrastinação. Procrastinação é literalmente a falta de coragem, ânimo ou entendimento do dever de fazer naquela hora. No versículo 5, este homem, Neemias, revela essa característica de coragem de fazer o que ele deve, quando literalmente ele se vira ao rei e diz: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Ele não pediu um mês, ele está dizendo: me manda para a terra do sepulcro do meu pai, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Literalmente, ele não está esperando tempo algum. Ele está dizendo: me manda já. Ele tinha coragem para fazer isso. Eu nem sei se Neemias era pedreiro. Ele devia entender alguma coisa de construção, certamente. Mas o que nós sabemos é que ele era um homem de coragem. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. Lembre-se, um avivamento, ele não é só um mecanismo de ordem espiritual. Ele não pode ser produzido por intermédio de medidas físicas. Isso seria avivamentalismo. Mas um avivamento ocorre também com plano, visão e supervisão. Neemias marca prazo com o rei para o que ele vai fazer. Lembra, o estado físico de Jerusalém era reflexo do estado espiritual dos judeus da época de Neemias. Ele vai para promover
Um reavivamento no sentido da reconstrução. Ele é o homem que fará isso. É ele quem vai dizer, vamos lá, edifiquemos. Ele está no meio desses homens. Mas ele tinha um plano. Até o versículo 8 fica muito claro este plano. No versículo 7, ele diz, se alguém parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Se lembra, um reino, um império daquele tamanho, ainda mais naquela época em que não havia um sistema eletrônico de comunicação, havia muitas, como eu posso dizer, pequenas províncias por onde um indivíduo precisava passar para chegar de um lugar ao outro. E assim como existe nos dias de hoje, a gente não pode entrar em qualquer lugar, não é mesmo? Se você já morou no interior, você sabe que você não pode simplesmente passar por uma fazenda, principalmente se a cancela estiver fechada. Algumas vezes é uma estrada que passa pelo meio da propriedade, mas normalmente você não pode entrar pela propriedade de alguém se não tiver autorização prévia. Amados, ainda precisamos entender, ele pede cartas ao rei, e não só cartas, ele pede uma carta de referência para este homem Asaf, que era um tipo de guardião das matas do rei, para que madeira boa fosse tirada e utilizada para a reconstrução de Jerusalém. Irmãos, às vezes as pessoas gostam de servir ao Senhor sem um tipo de plano, preparo e nem sem visão. Mas como é que você sabe para onde está indo? E como é que você vai saber se chegou naquele lugar, se você não planeja? Não é mesmo? Você pega o seu celular, eu quero sair daqui e ir para a rua Tocantins, lá na Zona Norte. Você digita, rua Tocantins. No mapa vai aparecer ponto de partida, ponto de chegada, não é mesmo? E toda a rota. Como você sabe que chegou se você não traçou a rota, se você não planejou? Neemias marca prazo, Neemias pede cartas para atravessar a província para os outros reis, além do rio Eufrates, e ele pede autorização para aquele que guardava as matas lá em Jerusalém, lá na região, para que ele desse aquilo que Neemias precisasse. Um avivamento ocorre, sim, quando o servo do Senhor é um indivíduo extremamente sincero, absolutamente temente a Deus, que tem coragem de fazer o que deve fazer, mas que também tem seu plano e uma visão bem clara do que deve fazer, mas que principalmente reconhece Deus em todos os seus caminhos. O final do versículo 8 tem a frase que eu mais gosto desse capítulo todo. E o rei Masdeu, preste atenção, tudo o que Neemias pediu, o rei atendeu. Mas havia uma razão para isso. Sabe por quê? Porque a boa mão de Deus era comigo. Irmãos, não existe avivamento espiritual, não existe restauração espiritual sem a ação da boa mão de Deus. Um grande líder, ele pode ser extremamente sincero, pode temer a Deus acima de todas as coisas, como é o mandamento bíblico, ser corajoso para fazer, um ótimo planejador, mas se a mão de Deus não for com ele, esse tal não sairá do lugar, ele não vai realizar nada. O rei poderia não ter permitido a saída dele, ele era copeiro, ele não era um indivíduo livre, ele não tinha essa liberdade de ir e vir, e a distância não era pequena. Ele estava em Suzã, ele queria ir para Jerusalém, ele ia ficar muito tempo, só de viagem ele ia gastar muito tempo. Amados, nós precisamos suplicar ao Senhor para que, sinceramente, tenhamos coragem de realizar aquilo que precisamos, no temor do Senhor, planejando, vislumbrando aquilo que devemos realizar, mas sempre reconhecendo a boa mão de Deus. Quero que os irmãos entendam. Às vezes a gente planeja, às vezes a gente tenta, às vezes a gente se anima, às vezes a gente se despe de todo tipo de vaidade que tem, coloca as sandálias da humildade, coloca nos ombros o saco da coragem e vai fazer o que tem que ser feito. E ainda assim as coisas não dão certo. Porque muitas vezes
Deus não quer que determinadas coisas sejam como nós pensamos. Minha oração, entretanto, irmãos, é que nos próximos dias, os dias que virão, os dias em que estaremos reunidos para o culto, aqui na igreja local, que todo o apoio de Deus, da boa mão de Deus, seja conosco. E que mesmo para os próximos dias, possamos ver o povo que passou 4 meses exilado, assombrado com essa nova enfermidade, que possamos novamente nos reunir com fidelidade. Que novamente possamos estar animados. E que Deus possa abençoar nossa visão, de maneira que consigamos planejar, sair de onde estamos e ir para os próximos passos, um de cada vez, para a glória e exaltação do nosso Deus. É a oração sincera que eu faço, por mim e por cada um de vocês. Estou orando por nossa igreja de uma maneira um pouco diferente nesses dias. Não é nada gostoso pregar de máscara. O pastor Marco vai ver. Pregou domingo passado, né, pastor? Sim, eu inclusive vou fazer essa recomendação a quem for dirigir o culto, tá? Cospe pouco e canta muito. É melhor, e quem for pregar também pode tirar a máscara. Eu não tirei justamente porque o pastor Lailton usou a máscara, mas os irmãos são talvez a 3 metros de mim, tá? Então eu tenho certeza que não tem problema. Tá? É assim mesmo. Mas o que acontece não vamos nos esquecer da nossa igreja local. Nós precisamos de muita reconstrução, restauração e de um avivamento particular, irmãos. Não estou falando necessariamente de pecado, mas precisamos de um ânimo especial para servir a Deus, irmãos. Os dias são maus. Os dias são maus. E eu asseguro a você, há pessoas que não temem pegar um ônibus no metrô, mas que não irão à igreja, que não participarão dos cultos, por causa de temor de ficar doente. Faz sentido para você? Para mim não faz, irmãos. Estou confiando no Senhor, não quero morrer não. Agora, tá bom? Se aprover a Ele me levar, Ele também vai dar a condição da minha esposa ficar em paz e bem. Mas o que eu estou dizendo vamos servir a Deus com fidelidade. Vamos amar a Deus como esses homens amaram. Eu espero, irmãos, que para os próximos dias, ótimas notícias nós venhamos a ter sobre o serviço do Senhor aqui nesse lugar. Amém? E sobre o serviço do Senhor em nós mesmos. Deus nos abençoe. O nosso Pai Celestial, obrigado por essa manhã em que estamos reunidos, obrigado por tua grande misericórdia e por todos os meus irmãos que chegaram hoje à noite, hoje de manhã. Permita, Pai, que esse número seja ainda maior. Obrigado, a Deus, por todos aqueles que não se esqueceram de suas contribuições e fielmente têm contribuído. Abençoe também, Senhor, que entre o recurso que precisamos para comprar corrente lá para baixo. Obrigado por essa manhã, Pai, por todos os meus irmãos, por tua boa e poderosa mão cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, deveríamos ter um café agora, mas diz que é proibido, então só o pastor Marco toma café. Deus abençoe, até mais. Não esquece das nossas contribuições, eu sei que não foi falado durante a direção do culto, mas não esquece das nossas contribuições. Não estamos recolhendo nada aqui, tá bom? Por enquanto, até entendermos melhor como devemos fazer, tá? Para não haver tanta movimentação. Gasofilácio, nem pensar, poderíamos talvez usar as salvas, mas ainda estou pensando como é que faremos. Diga, pastor. Sim, é verdade, poderíamos pôr gasofilácio ali na ponta. Tá certo, irmãos. Deus abençoe, bom almoço. Eu não sei que hora é essa, mas eu estou feliz que todo mundo chegou, que deu certo. Os irmãos podem tirar o mudo, eu vou colocar vocês no som da igreja, os outros irmãos vão ouvir vocês, tá bom? Bom dia, irmãos. Bom dia.
Bom domingo, irmã Afra. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmã Terezinha. Bom dia. Bom dia, bom dia, irmãs. Bom dia a todos os irmãos que estão aí na igreja. A senhora tá bem, irmã Claudineia? Eu tô, e você? Eu tô bem também, graças a Deus, irmã. Saudade de cada um de vocês. A gente está preparado para ir hoje na igreja, mas aí o Celso teve que trabalhar, aí se o Senhor permitir, à noite a gente vai. Aham. Eu tô com as duas crianças, então fica difícil poder ir participar também com as minhas crianças, é complicado. Mas aí, se o Senhor permitir, aí à noite a gente vai, a gente te ajuda, se você quiser ir. Ah, tá bom, irmã. Obrigada. Oi, irmão. Estão me vendo aí? Não. Oi, Néia. Oi, irmã. Olá, irmão. Tudo bem? Tudo. Você sumiu. Eu não consigo ouvir daqui. Só vim dar um abraço. Oi, irmão. Oi, irmã. Oi, irmã Terezinha. Oi, irmão. Tudo bom, pastor? Tá vendo a irmã? Eu vi um pouquinho as irmãs aí. Não dá para ver, só um. Tá vendo agora? Ah, tô vendo. Oi, irmã Josefa, tudo bom, querida? Segura aqui, ó. Pronto, agora deu certo. Ah, agora deu. Tudo bom, Heloísa? Tudo bem, cadê a Bom, irmã? né? Tá vendo a igreja Agora estou chegando. Bom Tá tudo dia. bem, tá melhorando, pá. Vou no médico agora, né? Quarta-feira, e depois vou terminar os exames segunda-feira. Então Eu tá tô aqui. certo. Tá certo. Ai, que bom. Tomara que venha Bom bastante domingo pra vocês. culto, de noite. Domingo, Elô. Você tá vendo a gente? Eu tô vendo Tô vocês. vendo. Tá. Ô, Neia. Eu não tô conseguindo ouvir. O Senhor permite que nós estamos juntos. Então tá bom. Bom domingo. Um abraço, irmão Celso. Oi, bom dia, irmão Celso vai trabalhar. Beijo, Manita. Tchau, irmã. Oi, irmã, todas as irmãs. Obrigada, Larissa. Eu vou te trazer sua cana, Larissa, irmã. Mas... O Sebastião falou, Larissa, que vai trazer a cana para ela. Ô, irmã Larissa, o Sebastião falou que vai trazer cana para a senhora. Não. Não, só você traz de casa à noite. E aí, gente, vamos pro culto aqui, ó. Ó os irmãos aqui, tudo batendo papo, ó. Olha nós aqui, ó. Tá vendo aí o Zé Aldo? Irmão Zé Aldo. Estão tudo lá no culto. Esse é bacana, Terezinha. Oi, irmão Bom Aldo. dia, irmão. E aí, irmã? Bom dia, irmã Afra. Bom dia, pastor. Olha o culto aqui, olha nós aqui, irmã Afra. Bom dia. Bom dia, irmã Josi. Bom dia, pastor. Eu tô aqui com seu marido, viu?
Aí, Tá bem baixo, quase não dá para ouvir. Bom dia, senhor Sebastião. Aqui a gente tem que trabalhar de máscara. Estamos tudo tira a mascarados. máscara. Aqui é tudo discípulo do Zorro, Sebastião. Todo mundo mascarado. É verdade. Mas eu não- Ô, irmão, e aí? Tudo bem, irmão? Tudo bem? Tá certo, irmão. Deixa eu. Eu vou desconectar agora. Deus abençoe. Bom almoço, viu? Como? Também. Tchau.